Organon da Arte Curar de Samuel Hahnemann. A gente tem esse organon comentado. Então nós já estamos na introdução, ainda estamos na introdução, né, no número 36. A gente pretende ter todo ele gravado, logicamente, que a parte posterior à introdução ficará no canal que nós temos fechado, que é aqueles que as pessoas fazem o curso. O organon da Arte Curar de Samuel Hahnemann, comentado à luz do Evangelho de Jesus, enfocando a necessidade da drenagem miasmática. Por que a gente coloca a luz do Evangelho? Essa luz do Evangelho porque tem determinadas situações que reportam a nossa necessidade da reforma íntima. E por termos a necessidade da reforma íntima, para compreendermos essa necessidade, então precisamos compreender o Evangelho. Sem compreendermos o Evangelho, como que nós vamos compreender a necessidade da reforma íntima? Então, tudo são etapas que nós vamos trabalhando, que nós vamos vivenciando, visando o nosso aperfeiçoamento, visando a nossa melhoria, porque ninguém vai ter saúde sem aprimorar-se eticamente e moralmente. São condições naturais que as pessoas às vezes tentam fazer de conta que não entendem, mas são fundamentais para que a gente possa ter mais qualidade de vida, para a gente ter mais qualidade das nossas atitudes, das nossas ações do dia a dia. A velha escola alegra-se de poder transformar, por algumas horas, um lânguido torpor das febres nervosas em uma espécie de euforia, através da valeriana usada aqui como antipático. Porém, esta é de curta duração, necessitando-se de doses cada vez mais altas de valeriana. Então ele faz a crítica que quando se dá um remédio químico, no caso aqui ele está citando uma planta, em doses muito altas, a pessoa vai ter uma melhora, mas apenas por um dado momento. Depois, vêm as consequências. Ocorre que, em breve, nem as doses mais altas têm resultado, mas na reação do medicamento, que atua como paliativo apenas em seu efeito primário, toda a força vital se torna paralisada, certificando o tal doente de sua morte, próxima por meio deste remédio curativo racional da velha escola. Então, se você usar valeriana para tratar uma febre, a pessoa vai ficar eufórica por algum momento, vai passar a febre, mas o mal causado internamente não estará sumindo, trazendo então consequências que pode levar até mesmo à morte. Isso que o Hahnemann está mostrando para nós. Então, na hora de usarmos a fitoterapia, temos que saber usar com discernimento, com cuidado, para também observarmos a similitude e a similaridade. Ninguém escapa, na velha arte da negligência, deixa compreender, porém, que, desse modo, causa a morte. Então, seguramente, apenas a atribui à malignidade da doença, que foi artificialmente agravada. E aí, ele lembra, na época dele, que o sistema usado alopaticamente ou de forma antipática, como ele fala aqui, trazia um agravamento da doença, trazia um agravamento do processo adoecedor, e com isso as pessoas, então, passavam por uma série de dificuldades ao lidar com esses adoecimentos internos. Faz-se necessário que tenhamos condições de entender como lidar com eles, entender como nos tratar para nos proteger desses adoecimentos, fazendo com que, então, possamos ter mais condições de nos aperfeiçoar, de nos melhorarmos no entendimento do processo de tratamento natural para termos melhores resultados. As experiências do passado são fundamentais para construirmos um bom presente e edificarmos um melhor futuro, porque a tomada de consciência e as experiências de cada um vai fazer com que nós estabeleçamos princípios de ações para termos uma condição de trabalhar melhor. Um paliativo usado para os doentes crônicos, quase ainda mais temível, é a digitalis purpurins, da qual a escola medicamentosa dominante se orgulha ao usá-la para tomar mais lento o pulso acelerado em caso de doenças crônicas, de modo puramente sintomático. Sem dúvida, este meio terrível, usado aqui como enantiopático, reduz consideravelmente, de modo surpreendente, o número de pulsações arteriais após a primeira dose, por algumas horas, retornando brevemente, porém, ao estado anterior. E aqui nós temos que ter uma série de outros cuidados para que não usemos a digitalis galenicamente,
usemos a digitalis apenas em forma química ou como tintura de forma galênica. Nós temos que observar sempre a similitude e a similaridade para termos melhores resultados, para termos uma condição de tratamento melhor. A dose é aumentada a fim de torná-lo novamente mais lento, o que de fato acontece, mas por curto período de tempo, até que tais doses cada vez mais altas tornam-se inócuas, fazendo com que as pulsações, durante a reação da digitalis, que por fim fica impossível deter. Então, primeiro, tomam uma dose, aumenta-se a dose, aumenta-se a dose, aumenta-se a dose, a pessoa vai diminuindo a pulsação, mas cada vez aumentando mais a dose, até que em um determinado momento fica impossível deter esse pulso, a pessoa então, o remédio começa a fazer o efeito ao contrário. E quanto mais sensibilidade e suscetibilidade a pessoa tiver àquela substância, mais complexa vai ser a ação daquela substância. Então, em tudo, nós temos que prestar atenção na forma com que agimos, na forma com que interagimos, para obtermos os resultados mais apropriados, mais condizentes, de acordo com as nossas necessidades, com as nossas possibilidades, para obtermos, assim, as melhoras necessárias àquilo que nós nos propomos fazer. Aceleram-se bem mais do que antes do emprego desta planta, tornando-se incontáveis, havendo a perda completa do sono, do apetite e das forças, e o doente se transforma em um verdadeiro cadáver. Nenhuma deles escapa, portanto, da morte, ou caem numa loucura incurável. E se, como o digitalis é um remédio para tratar o coração, se nós dermos o remédio para suprimir o problema do coração, nós estamos falando de homeopatia, de fitoterapia, ou seja, das terapias energéticas naturais ou práticas interativas e complementares, se nós usarmos os remédios de uma forma galênica, ou seja, puramente para um efeito físico, e ele suprimir aquele problema, a pessoa vai passar a ter um problema no sistema nervoso, aí vai começar a não dormir, a não ter sono, ou a ter sono demais, e aí vai começar a ter outros problemas mais graves. Portanto, observar a lei da similitude é fundamental para o tratamento. Lógico que aqui na introdução vai ter muitos temas, muitas formas com que Hahnemann fala, que eram empregados naquela época. Na época atual, nós já podemos usar de um outro entendimento, de uma outra forma de compreensão, como já dissemos isso várias vezes. Mas é importante nós acompanharmos todo o processo que ele enfrentou durante o aprendizado da homeopatia, porque ele teve que aprender a homeopatia para traduzi-la para nós, porque ele foi o codificador dessa ciência maravilhosa, e com isso ele foi fazendo com que nós pudéssemos nos melhorar, nós pudéssemos nos aperfeiçoar e adquirirmos as melhores condições de saúde. Tem um casinho aqui. Estas reações são devido à inobservância da lei de similitude e do desconhecimento dos miasmas ao tratar um adoecimento. É fundamental que a gente entenda que similitude e miasma são fundamentais em entendimento para um bom tratamento homeopático. Além desta lei, precisamos observar a toxicidade, ou seja, o remédio deve ser diluído e dinamizado para evitar que ocorram as reações secundárias devidas às intoxicações. Então, sempre que a gente usa uma planta em nível tóxico, ela vai estar causando determinadas interações, determinados problemas que vão trazer para nós consequências. Então, faz-se necessário que tenhamos condições de discernir e entender a necessidade de nós usarmos os remédios diluídos, dinamizados, para que não tenham toxicidade. E aí, dependendo da diluição que nós tomarmos, da sensibilidade, da suscetibilidade da pessoa, nós vamos saber interpretar e tomar o segundo passo, a segunda ação, porque ninguém vai ser perfeito. Não existe um terapeuta perfeito que olha para a pessoa e fala assim, você tem que tomar o remédio X na diluição Y. Tira e queda, resolvi o problema. Existem casos que isso acontece, mas existem casos que isso passa perto. E de acordo com a suscetibilidade, com a sensibilidade da pessoa, tem reações que o terapeuta tem que saber interpretar, tem que saber como aqueles fatos ocorreram e tomar a atitude mais condizente com a necessidade de fazer as devidas correções.
Outro detalhe a ser observado é com relação ao miasma ou aos miasmas mais ativos a serem tratados para o sucesso do resultado, pois a ação miasmática é um fator preponderante no desenvolvimento de todos os adoecimentos. Portanto, seu tratamento é de suma importância na recuperação da saúde. No parágrafo 206, o Hahnemann fala que sempre que se identifica um miasma, ele deve ser tratado. Então, ao iniciar uma entrevista, nós temos que saber sondar para entendermos qual o miasma aquela pessoa tem ativo para podermos ir no foco do problema e resolvermos esse problema no seu foco, no seu ponto de ação, no seu ponto naquele ponto onde ele vai trazer os melindres, as necessidades que nós temos que enfrentar para um bom resultado, para um bom tratamento. Então, todos nós temos que saber escolher como tratar, de que forma iniciar o tratamento. Porque o miasma pode estar latente, pode estar ativo, e a gente tem que saber diferenciar uma situação da outra para tomarmos as atitudes mais compatíveis, mais coerentes com a necessidade daquela pessoa. Todavia, um dos dirigentes dessa antiga escola, Hufvudstadt, vê Homeopathia, página 22, enaltece o Digitalis com este propósito, advogando em causa própria com as seguintes palavras. Então, esse Hufvudstadt, essa escola Hufvudstadt, começa a enaltecer a questão do Digitalis, sem prestar atenção nas consequências do Digitalis. É muito comum a nós vermos pessoas na área da saúde, seja terapeuta, ou seja em outras áreas, ver o primeiro resultado, mas não quer ver o segundo. Porque o segundo resultado vai ser condizente com os bons ou maus efeitos da primeira ação, do primeiro resultado empregado. Ninguém negará, somente a experiência diária faz, que uma circulação muito intensa pode ser suprimida pela Digitalis, de modo duradouro, suprimida, através de um meio heróico e antiopático? Pobre Hufvudstadt. Então ele faz essa colocação, mostrando que não pode ser dessa forma. Não pode ser dado para suprimir, e sim para corrigir o problema na causa. E para corrigir o problema na causa, nós temos que entender que existe um processo a ser trabalhado, a ser encontrado para os melhores resultados. Assim procedia a alopatia. Os doentes, contudo, deviam conformar-se a esse triste mistério, porque não existia qualquer ajuda melhor junto a outros alopatas cujo aprendizado provinha dos mesmos livros mentirosos. Isso aqui é a opinião do Hahnemann, a forma com que ele escrevia sobre a alopatia de sua época, e a gente simplesmente, nesse caso aqui, já está bem claro aquilo que ele expressou, o sentimento dele, a forma com que ele pensou sobre aqueles fatos naquela época. E é bom que a gente diz isso, e os resultados não eram bons. Por isso que ele deixou a medicina, tornou-se tradutor de livros, descobriu a homeopatia, classificou-a, quebrou a cabeça para montar como que ela funcionava e os resultados maravilhosos que a gente obtém até hoje com ela. A causa fundamental das doenças crônicas, sem ser venérea, se ele coloca essa doença venérea sempre no cerne do problema, assim como os meios para curá-las, permaneciam desconhecidos a tais práticos que, com tratamentos causais e pesquisa da gênese da doença, inutilmente se gabavam de seus diagnósticos. Então, a pessoa chegava, dava o remédio, mas não aprofundavam na causa, não aprofundavam no entendimento de como aquela doença havia surgido, de que forma. E aí as coisas se complicavam. Quando nós falamos em doenças venéreas, na homeopatia, doença venérea tem uma conotação muito diferente da alopatia. Porque sempre que se tem uma doença venérea, ela deixa marcas, ela deixa sequelas por gerações. Como queriam eles suprimir o incrível número de doenças crônicas com seus tratamentos indiretos que acabam sendo perigosas imitações dos esforços de autoajuda, da força vital, desprovida de razão, esforços estes que deixam de ser destinados a servir de modelo para curar. Então, enquanto você tenta imitar
uma força de autoajuda, mas sem entender os princípios da similitude, não vai conseguir os resultados. E as doenças crônicas são sempre originárias dos 3 miasmas básicos, que se transformaram hoje em mais 3 miasmas secundários. Aliás, 2 secundários e um terciário. Então, nós precisamos entender, 2 secundários e 2 terciários. Então, nós precisamos entender esses miasmas, como que eles agem, como que eles interagem, para que a gente obtenha melhores resultados, melhor meio de tanto de tratar a saúde, como de preservar a saúde. E quando ele fala força vital desprovida de razão, esforços esses que deixam de ser destinados a servir de modelo para a cura. A força vital, que o Hahnemann se refere, hoje nós chamamos de perispírito ou de corpos sutis. Esses corpos sutis, então, são aqueles que vão tentar tirar a doença. Mas os corpos sutis jogam a doença para fora, naquele órgão mais vulnerável daquela pessoa, segundo seu estágio e sua condição conscienciológica. Por isso que temos que entender o Evangelho. Então, nessas condições conscienciológicas de cada um, esse ou aquele órgão vai responder pelo processo de adoecimento. E é assim que nós vamos entender como nós vamos trabalhar para desfazermos os adoecimentos e procurarmos realmente alcançar o êxito no tratamento, o êxito na melhoria da qualidade de vida daquela pessoa e, quem sabe, a cura. Que Hufeland reivindica em vão para sua antiga falta de arte em seu panfleto Homeopathia, página 20. Então, como que nós vamos tratar? Pela similitude. E toda a crítica que Hahnemann faz, principalmente a esse Hufeland, ele está sempre mostrando para nós a necessidade de usarmos a similitude para não criarmos outras complicações. Considerando, como é sabido, que antes da publicação do meu livro Doenças Crônicas, a alopatia de 2.500 anos de idade desconhecia totalmente acerca da fonte da maioria das doenças crônicas, a Psora, criou ela então uma outra falseada fonte, gênese, para os males crônicos. E o Hahnemann criou toda a estrutura do adoecimento, da origem do adoecimento, sobre a Psora suprimida. A Psora suprimida é quando a pessoa tem um problema de pele, ela usa meios externos para fazê-lo com que ele suprima, e então aquele problema passa a ganhar contornos cada vez mais complexos, cada vez mais difíceis de serem trabalhados, de serem tratados. Então faz-se necessário que entendamos como nós vamos trabalhar isso, de que forma nós vamos construir a nossa estrutura psíquica para melhor agirmos, para melhor tratarmos cada adoecimento. Então, nós temos que procurar entender esses adoecimentos, como eles se desenvolvem, de que forma nós podemos tratá-los, de que forma nós podemos lidar com esses adoecimentos. Entendendo isso, pela parte da cronicidade dele, classificado esse adoecimento crônico dentro de um miasma, ativo ou latente, vai ser mais fácil de trabalhar, mais fácil de tratar. Todo adoecimento crônico tem a sua gênese, tem em sua gênese as energias deletérias de uma doença tratada de forma galênica, isto é, suprimida, por conseguinte, sem ir às causas dos adoecimentos. Sempre que se trata sem ir à causa do adoecimento, de forma galênica, de forma muito química, mesmo usando as tinturas ou diluições muito baixas da homeopatia, ou usando a homeopatia para o sintoma físico apenas, você suprime. E aí vai criar outras doenças mais complexas, que se tornam crônicas. Por exemplo, se uma pessoa teve gonorreia, ou sífilis, ou sarna, e se ficarem sem ser tratadas com remédios homeopáticos ou energéticos e naturais, específicos para ir à causa do adoecimento, ela ficará interiorizada e passará para as futuras gerações as energias deletérias inerentes a este adoecimento, que permaneceu em seus corpos sutis, impregnando-as com características específicas expressas por seus sintomas fisiomento-emocionais. Hoje, a ciência já sabe, através da epigenética, que essas 3 doenças são as principais mutações genéticas que causam na humanidade, trazendo transtorno para as futuras gerações, principalmente em nível psíquico.
E aí nós temos que entender que os jovens, quando a gente fala assim, essas crianças não aprendem, essas crianças estão tensas, essas crianças estão indisciplinadas. Estamos falando de pais doentes que causaram mutações negativas nos seus genes, causando interferências nessas crianças. Então a gente vê às vezes as pessoas, com todo respeito, trazendo entrevista de espíritos de grande escola, tentando entender por que nós somos às vezes tão violentos, por que nós reagimos de forma tão impensada, porque a pessoa desconhece a homeopatia, desconhece os processos adoecedores. Portanto, nossos mentores sempre nos aconselham a estudar Jesus, Kardec e Hahnemann. Aí a pessoa fala assim, mas o Chico complementa as obras do Kardec. Para melhor entendermos Kardec, temos que estudar Chico. Para compreendermos Jesus, temos que estudar Kardec. Então, há um ciclo de estudos para que a gente se aprimore. E aí, estudando André Luiz, estudando Hahnemann, a gente adquire um conhecimento maravilhoso sobre os adoecimentos, como que eles se processam, como que eles interagem na nossa vida. E, por conseguinte, vamos ter mais recursos para tentarmos tratar estas pessoas. Então, é esse o trabalho que precisamos desenvolver. Para tratarmos cada adoecimento, precisamos, então, de termos melhores condições de interagirmos para podermos, então, indicar o remédio mais apropriado, mais condizente com aquela necessidade, sem suprimir, sem agir de forma galênica e podendo proporcionar à pessoa melhor qualidade de vida, melhor qualidade das suas relações diárias, a sua produção no trabalho, a sua produção nos estudos, e assim, etc, etc, etc. Dessa forma, entendemos que a homeopatia, ao fazer o tratamento com remédios energéticos, desintoxica os corpos sutis e deixa a pessoa livre dessas energias deletérias, bem como a sua descendência. No nosso site CS Terapias, temos lá Aura Saudável, Aura Doente. Então, entra no site CS Terapias, lá naquele quadrinho de busca, coloca lá Aura Saudável, você vai ver as fotos que nós tiramos do livro Mãos de Luz, para mostrar o que é uma aura sadia, o que é uma aura intoxicada, a partir de pessoas que viram a aura. E um dia nós vamos ter aí um celular tirando foto da aura e a gente vai identificar onde está o problema, com mais facilidade. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, principalmente no capítulo 5.4.4, Evolução do Adoecimento, são descritas as origens transcendentes dos adoecimentos. Então, como que o adoecimento se forma, de que forma que ele aparece na nossa vida, a gente vai entender segundo esse livro. E assim, nós terminamos mais essa etapa do estudo da introdução do livro Organon. Fique com Deus, fique com Jesus e que os nossos grandes mentores, que os grandes trabalhadores da homeopatia possam nos abençoar, nos iluminar e que Deus os abençoe e abençoe a todos nós. E aqui estão nossos livros que você pode enriquecer mais ainda seus conhecimentos ao estudá-los para complementar aquilo que você já tanto dedicou para aprender.